Imagina acordar amanhã e perceber que respirar ficou um pouco mais difícil. Não há fumaça, não há sirenes, não há explosão no céu. O sol nasce bonito. O planeta parece igual, mas cada inspiração pesa um pouco mais do que ontem. Algo invisível começou a falhar. O problema não é um veneno novo, nem uma arma secreta. É o desaparecimento lento do que sempre pareceu garantido. O oxigênio. Esse gás que mantém seu coração batendo e seu cérebro aceso é só uma fase rara da história da Terra, um intervalo frágil no meio de bilhões de anos de caos cósmico. A resposta simples é direta e incômoda. Um dia, a Terra vai ficar impossível de respirar. Não por explosão, mas por mudança. O oxigênio que hoje enche seus pulmões não é eterno. Ele depende de equilíbrios que já falharam no passado e vão falhar de novo. E é isso que você vai descobrir ao longo deste vídeo. Você respira agora sem pensar, como se o ar fosse um direito seu, garantido pelo universo para sempre. Mas a verdade é bem mais sombria. A atmosfera da Terra é um truque químico raro, resultado de um equilíbrio fino entre espaço, estrela e vida. E equilíbrios assim, no cosmos, não duram para sempre. Se a gravidade fosse um pouco mais fraca, o planeta azul teria perdido boa parte dos seus gases para o vazio do espaço. Se fosse mais forte, poderíamos ter uma atmosfera densa demais, sufocante, parecida com a de Vênus, com temperaturas que derretem metal. A faixa em que respiramos é estreita, quase incômoda de tão precisa. Além da gravidade, a temperatura da Terra precisa ficar em um intervalo delicado, frio demais, e a superfície vira um deserto de gelo, quente demais, e os oceanos evaporam, destruindo o ciclo da água e do oxigênio. Tudo o que você chama de ar respirável depende dessa dança entre Sol, rotação, órbita e geologia. Existe ainda um terceiro pilar, mais invisível, mais essencial. O oxigênio que mantém seu cérebro funcionando é fabricado por plantas, algas e micro-organismos que fazem fotossíntese, transformando luz em vida. Sem essa fábrica biológica, a atmosfera voltaria a ser dominada por gases sem piedade, como dióxido de carbono em excesso. Aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. O planeta não precisa perder o oxigênio de uma vez para se tornar letal. Basta que a produção caia devagar, ano após ano, século após século, enquanto os processos que consomem esse gás continuam firmes. É como viver em uma casa com um vazamento silencioso de ar. Agora imagina algo ainda mais desconfortável. Lá fora, o céu continuaria azul, as nuvens ainda cruzariam o horizonte e o sol seguiria nascendo como sempre. À primeira vista, seria o mesmo mundo que você vê em imagens de satélite e em documentários de ciência e universo, mas por dentro, a química da atmosfera estaria traindo cada respiração. A Terra não é um cenário estático, é um sistema em movimento. Hoje, as condições parecem perfeitas para a vida humana. Só que, olhando para a história geológica, o padrão não é estabilidade. O padrão é mudança extrema. Nosso ar atual é uma fase, não um destino. E para entender isso, precisamos voltar a um tempo em que respirar aqui seria impossível. Antes de existir esse planeta azul que você conhece, a Terra era quase um inimigo da vida. Imagine um mundo coberto por rocha derretida, vulcões em erupção constante e um céu tão carregado de gases tóxicos que qualquer tentativa de respirar seria uma sentença imediata de morte. Naquela época, não havia oxigênio livre no ar. A atmosfera era dominada por dióxido de carbono, nitrogênio, vapor de água e compostos de enxofre que deixariam seus olhos ardendo e seus pulmões queimando. Era mais parecido com um inferno geológico do que com o cenário calmo que vemos hoje do espaço. Se você pudesse pegar uma nave e pousar nesse passado profundo, não adiantaria ter um melhor traje de ficção científica. Sem proteção extrema, o calor, a pressão e os gases reativos destruiriam qualquer corpo humano em poucos segundos. A Terra existia, girava, tinha mares se formando, mas não era um lar. Com o tempo, a superfície começou a esfriar. O vapor de água do céu se condensou em chuvas torrenciais, formando oceanos imensos, escuros e cheios de minerais dissolvidos. Esses mares eram como caldeirões químicos, ligados ao interior quente do planeta e banhados por uma luz solar muito mais agressiva do que a atual.
É dentro desses oceanos que algo muda para sempre. Surgem organismos microscópicos capazes de usar a luz para produzir energia, liberando um subproduto que naquele mundo parecia inútil e até perigoso: o oxigênio. Essa fotossíntese primitiva é o verdadeiro ponto de virada da história da atmosfera terrestre. Só que no começo esse oxigênio não ia para o ar que você respiraria um dia. Ele reagia com tudo, com ferro dissolvido na água, formando depósitos gigantes de minerais enferrujados, com rochas e elementos da crosta. O planeta inteiro funcionava como uma esponja química sugando cada molécula que surgia. É por isso que os cientistas encontram camadas antigas de rochas ricas em ferro oxidado, verdadeiras cicatrizes geológicas da primeira produção de oxigênio. Cada faixa vermelha em uma montanha antiga é um testemunho silencioso de como a Terra foi sendo treinada para aceitar esse gás que hoje mantém seu cérebro aceso. Guarda isso, porque essa mesma química ainda governa o ar que entra nos seus pulmões agora. O que parece um detalhe técnico decide se você respira com facilidade ou luta por cada inspiração. Tudo o que acontece nas rochas e nos oceanos acaba voltando mais cedo ou mais tarde para dentro do corpo humano. Durante centenas de milhões de anos, a atmosfera continuou praticamente irrespirável, mesmo com essa fábrica química trabalhando nos oceanos. Visto do espaço, o planeta poderia até parecer bonito, mas na prática, era um mundo hostil, onde a vida se escondia em ambientes microscópicos, tentando sobreviver em meio ao caos. Lá no fundo desses mares primitivos, enquanto a superfície ainda parecia um pesadelo vulcânico, surgiram criaturas tão pequenas que caberiam milhares na ponta de um alfinete. Eram micro-organismos capazes de algo novo: usar a luz do sol para produzir energia e liberar oxigênio como resíduo. Esses seres, parecidos com bactérias, são chamados de cianobactérias. Elas foram as primeiras grandes engenheiras da atmosfera muito antes de qualquer árvore, floresta ou animal. Sem elas, o planeta provavelmente continuaria envolto em gases sufocantes, irreconhecível para qualquer forma de vida complexa. A fotossíntese que essas cianobactérias realizavam é simples na explicação, mas brutal nas consequências. Elas capturam luz, absorvem dióxido de carbono dissolvido na água e liberam oxigênio. Ao repetir isso trilhões de vezes ao longo de milhões de anos, começam a alterar a própria identidade do planeta. Só que esse oxigênio, no início, foi tudo menos um presente. Para muitas formas de vida antigas, acostumadas a ambientes sem oxigênio, esse gás era tóxico. Ele destruía estruturas internas, reagia com moléculas delicadas e transformava zonas seguras em regiões letais. O que hoje mantém você viva, um dia funcionou como veneno global. Esse período é conhecido como uma grande oxigenação do planeta. Não foi uma explosão rápida, mas uma transformação lenta, que durou centenas de milhões de anos. A concentração de oxigênio subiu aos poucos, em etapas, com avanços e recuos, até finalmente começar a se acumular de verdade na atmosfera. À medida que o oxigênio sobrava nos oceanos, ele começava a escapar para o ar, primeiro em pequenas quantidades, facilmente consumidas por reações químicas com rochas e gases vulcânicos. Depois, em volumes grandes demais para serem escondidos. Foi quando a Terra iniciou sua transição de mundo sufocante para mundo respirável. Essa revolução não teve cerimônia. Não houve um dia em que alguém pudesse dizer que o planeta ficou respirável. Foi um acúmulo silencioso, invisível para qualquer olho humano. Cada molécula extra de oxigênio abrir espaço para formas de vida mais complexas, mais energéticas, mais parecidas com o que você conhece. Quando o oxigênio começou a ser liberado em grandes quantidades, ele não subiu direto para formar o céu que você conhece. Primeiro, foi engolido pelas próprias entranhas do planeta. A Terra tinha um apetite químico enorme, e cada molécula de oxigênio encontrava algo para reagir. Nos oceanos antigos, esse gás se ligava ao ferro dissolvido na água, formando óxidos que afundavam e se acumulavam no fundo do mar. Com o tempo, isso criou camadas gigantes de rochas ricas em ferro enferrujado,
que hoje aparecem como faixas vermelhas em formações rochosas ao redor do mundo. Esses depósitos são como fotografias congeladas do passado. Cada banda de rocha indica um período em que o oxigênio produzido era imediatamente capturado, sem sobrar quase nada para a atmosfera. O planeta estava aprendendo a lidar com esse novo gás, saturando lentamente seus reservatórios internos. Esse detalhe aparentemente técnico é o mesmo que define se você consegue respirar ou não. Quando a esponja química da Terra se encheu, o oxigênio finalmente pôde escapar para o céu. Foi aí que o planeta começou a se tornar, de verdade, um lugar onde uma criatura como você poderia existir um dia. Só depois que grande parte desses materiais foi oxidada, o oxigênio começou de fato a escapar para o ar em quantidades significativas. A partir daí, o céu da Terra foi se transformando, molécula por molécula, em um ambiente onde respirar se tornaria possível para criaturas muito mais complexas. O ferro que hoje carrega oxigênio no seu sangue tem uma história ligada a esse processo. Em certo sentido, o que circula nas suas veias é descendente químico daquela dança entre ferro e oxigênio que pintou as rochas do planeta de vermelho e preparou o caminho para o ar que você usa agora. À medida que o oxigênio se acumulava na atmosfera, a camada superior começou a formar ozônio, um gás composto por 3 átomos de oxigênio. Essa camada passou a filtrar parte da radiação ultravioleta mais agressiva vinda do Sol, criando um escudo essencial para que a vida pudesse se aproximar da superfície. Com menos radiação mortal chegando ao chão, novas formas de vida tiveram espaço para evoluir, explorar águas rasas e depois a terra firme. O que antes era um planeta de micro-organismos escondidos, passou aos poucos a se tornar um mundo com ecossistemas complexos, florestas, animais e muito tempo depois seres humanos. E tudo isso ainda está acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo. A mesma fotossíntese, a mesma química, os mesmos balanços delicados continuam decidindo quanto oxigênio existe no ar que entra no seu corpo neste exato momento. Hoje, o planeta parece estável demais para assustar. Você olha para o céu, vê nuvens tranquilas, sente o ar entrando nos pulmões e tudo parece garantido. Mas por trás dessa sensação de segurança, existe uma contabilidade invisível, um balanço químico que precisa fechar todos os dias. O oxigênio da atmosfera não está parado. Ele é produzido e consumido o tempo todo. Plantas, algas e micro-organismos fazem fotossíntese, usando a luz do sol para transformar dióxido de carbono em matéria orgânica, liberando oxigênio como resíduo. Ao mesmo tempo, respirar, queimar combustível e oxidar minerais gasta esse gás sem descanso. Grande parte da produção de oxigênio não vem só das florestas que você vê em fotos, mas de criaturas minúsculas nos oceanos. O fitoplâncton, formado por algas microscópicas, atua como uma fábrica global silenciosa. Sem esses seres flutuando na superfície dos mares, a atmosfera da Terra seria completamente diferente. Se essas fábricas biológicas diminuem sua atividade, por qualquer motivo, o balanço começa a se inclinar. Não é preciso remover o oxigênio que já está no ar. Basta que, ano após ano, a produção seja um pouco menor do que o consumo. O resultado é um planeta que parece igual por fora, mas fica menos respirável por dentro. Uma forma simples de imaginar isso é pensar em uma conta bancária cósmica. Você tem um saldo grande de oxigênio acumulado ao longo de eras, mas os saques são constantes. Enquanto os depósitos feitos pela fotossíntese forem maiores, tudo parece infinito. Quando os depósitos começam a encolher, a queda não é imediata, mas ela é inevitável. Se esse processo começasse hoje, você não morreria amanhã, mas seus netos poderiam viver em um mundo onde respirar seria uma habilidade, não um direito. Onde caminhar ao ar livre sem equipamento seria um privilégio raro, reservado a poucos lugares e a poucos instantes seguros. Quando o cinema decide mostrar o fim do mundo, quase nunca é silencioso. Em muitos filmes, tudo desaba em dias, às vezes em horas, mas a realidade do oxigênio é bem mais traiçoeira. Ela se parece menos com uma explosão e mais com um cansaço que não passa, um sufoco que cresce devagar ao longo do tempo. Em algumas histórias sombrias, o planeta segue funcionando. Carros circulam, cidades existem, o céu ainda está lá.
Só que, por dentro, algo essencial foi quebrado. Essa sensação de normalidade superficial é um bom retrato de como um colapso de oxigênio poderia começar, sem alarmes globais nem anúncios oficiais. Quando você vê um mundo cinza, árvores mortas, pessoas caminhando em silêncio em estradas vazias, é fácil pensar em um desastre repentino. Mas a ciência sugere algo diferente. O mais provável é uma sequência de pequenas perdas. Menos plantas saudáveis, menos mares produtivos, menos ar realmente útil para o corpo humano. Em outras histórias de poeira sufocante e campos morrendo, o problema parece estar nas plantas que falham, nas colheitas que não chegam, nas tempestades que carregam um ar ruim. E aqui a ficção toca em algo real. Se a fotossíntese enfraquece, a produção de oxigênio desaba, o alimento acaba, o ar piora, a vida perde fôlego. Esses filmes aceleram processos que na vida real levam milhões de anos. Eles condensam a agonia de um planeta em poucas horas de tela. Apesar do exagero no tempo, a sensação é útil. Ela mostra como a humanidade pode continuar tentando viver em um mundo que lentamente deixa de querer mantê-la viva. Lá na frente, em escalas de centenas de milhões ou bilhões de anos, o problema não será uma fábrica humana desligada. Será a própria estrela do sistema mudando de comportamento. O Sol não é estático. Ele fica lentamente mais brilhante com o passar do tempo, e isso altera toda a química da Terra. Mais brilho significa mais energia batendo na atmosfera e nos oceanos. Com isso, o clima muda, o ciclo da água se transforma e o dióxido de carbono, que hoje alimenta a fotossíntese, começa a ser removido da atmosfera de maneiras que dificultam a vida das plantas. Sem dióxido de carbono suficiente, a produção de oxigênio desaba. Estudos indicam que, muito antes de o Sol realmente destruir a Terra, a atmosfera rica em oxigênio pode colapsar. A concentração desse gás cairia a níveis tão baixos que a vida complexa, como você conhece, simplesmente não conseguiria sobreviver. O planeta voltaria a se parecer com sua fase antiga, dominado por micro-organismos resistentes. Embora esses processos levem milhões de anos, eles acontecem muito antes do fim físico do planeta. Em outras palavras, a Terra continua aqui, girando ao redor do Sol. Mas a janela de habitabilidade para seres humanos e animais grandes se fecha bem antes do ato final. O palco permanece, o elenco se vai. Quando a quantidade de oxigênio disponível começa a cair, a primeira sensação não é dramática como nos filmes. É sutil, você se sente mais cansada em atividades simples. Subir uma escada parece mais puxado. A cabeça dói com mais frequência. A concentração escapa por pequenos instantes sem motivo aparente. É como viver para sempre em uma montanha muito alta, onde o ar é mais rarefeito. Cada respiração traz menos gás vital para o sangue. O coração precisa bater mais rápido. O cérebro recebe menos oxigênio por minuto e começa a trabalhar em marcha lenta. A pessoa está viva, mas longe do seu melhor estado físico e mental. Se a queda continua, o corpo entra em modo de economia forçada. O organismo prioriza órgãos essenciais e sacrifica desempenho físico e cognitivo. Memória falha, decisões ficam mais lentas, a sensação de falta de ar aumenta, mesmo em repouso. Em alguns casos, há desmaios, confusão e risco de dano permanente. O mais cruel é que em um planeta com oxigênio em declínio lento, isso se tornaria o novo normal. Gerações inteiras cresceriam achando que é natural viver cansado, ofegante, sempre no limite da exaustão. O céu seguiria bonito nas fotos. A verdadeira catástrofe estaria acontecendo dentro de cada célula, em silêncio. Os primeiros a sofrer, em um mundo com menos oxigênio e menos fotossíntese, são os alicerces invisíveis da vida. Plantas deixam de crescer como antes, florestas inteiras perdem vigor, raízes ficam rasas, folhas caem mais cedo. O verde continua existindo, mas não tem a mesma força de outras eras. Com menos plantas funcionando bem, a base da cadeia alimentar enfraquece. Animais herbívoros encontram menos alimento, ficam mais vulneráveis, reproduzem menos. Predadores, por sua vez, começam a enfrentar escassez, disputas mais brutais e maior mortalidade. A teia de vida que parecia estável começa a se desfazer.
Animais grandes, que precisam de muito oxigênio para manter seus corpos, são os primeiros a desaparecer. Espécies menores e mais simples podem resistir por mais tempo, ocupando nichos extremos onde ainda há alguma forma de energia disponível. A Terra passa a ser dominada por organismos adaptados a ambientes pobres em oxigênio. De longe, o planeta pode continuar lindo, com mares, nuvens e continentes bem definidos. Mas ao se aproximar, você encontraria uma superfície quase vazia de vida complexa. Um mundo tecnicamente vivo, mas brutalmente incompatível com os seres humanos e com a maioria dos animais que você conhece hoje. Quando o ambiente natural deixa de oferecer um ar respirável, a única saída é criar bolhas artificiais de sobrevivência. Cidades fechadas, domos pressurizados e sistemas complexos de suporte de vida se tornam mais importantes que avenidas, praças ou monumentos. O luxo máximo passa a ser respirar sem equipamento. Gerar oxigênio de forma artificial é possível em pequena escala. Estás, espaciais e submarinos já fazem isso hoje, usando processos químicos e físicos bem conhecidos. Mas expandir essa tecnologia para sustentar bilhões de pessoas em um planeta inteiro é outro desafio, com custos energéticos gigantescos. Mesmo com toda a tecnologia, essas bolhas de ar seriam vulneráveis. Qualquer falha em reatores, sistemas de filtragem ou estruturas de contenção poderia transformar cidades inteiras em armadilhas letais. Engenharia e manutenção se tornam questões de vida ou morte diárias, não apenas profissões técnicas especializadas. Histórias de ficção científica com colônias em outros planetas e estações orbitais já exploram esse tipo de cenário. A diferença aqui é imaginar isso não em Marte ou em uma nave, mas na própria Terra. Um lugar onde você só consegue caminhar na superfície usando trajes e capacetes, como uma visitante do seu antigo lar. Muitas histórias mostram máquinas capazes de ligar ou desligar o oxigênio do planeta em questão de minutos. Na vida real, isso é impossível com a tecnologia atual e com as leis da física conhecidas. A quantidade de energia e de controle necessária para algo assim está muito além do que a humanidade pode fazer. Outra ideia comum é a de armas que removem o ar de uma região inteira instantaneamente. Embora seja uma imagem forte para o cinema, a atmosfera é um sistema fluido gigantesco. O ar se mistura em escalas de tempo grandes, e não existe um botão secreto que puxa todo o oxigênio de uma vez. Essas cenas funcionam bem como metáfora de vulnerabilidade, mas podem gerar uma visão distorcida dos riscos reais. O verdadeiro perigo não é alguém apertar um botão e acabar com o oxigênio do mundo. É ninguém perceber que, ano após ano, a produção natural está caindo, enquanto o consumo continua, silencioso e constante. Também é comum ver histórias em que a humanidade altera a atmosfera de um planeta inteiro em poucos anos, tornando tudo respirável com um grande projeto de engenharia. A ciência mostra que processos planetários tendem a ser muito mais lentos. Modificar profundamente um mundo exige tempo e energia quase inimagináveis. Quando você junta tudo o que viu até aqui, nasce uma ideia desconfortável e poderosa. A maior parte da história da Terra não teve um céu que você pudesse respirar, e a maior parte do futuro também não terá. Você vive em uma fração finíssima do tempo em que o oxigênio é abundante. Isso transforma cada respiração em algo diferente. Não é só um ato automático do corpo, é o resultado de bilhões de anos de explosões estelares, formação de planetas, evolução de micro-organismos e transformações profundas. Tudo isso para que, agora, o ar entre nos seus pulmões com tanta facilidade. Olhar para uma árvore, para uma floresta ou para o brilho do oceano à luz do sol ganha outra camada de significado. Não são apenas paisagens bonitas, são máquinas vivas, trabalhando dia e noite para manter um tipo específico de atmosfera, que permite a existência de cérebros conscientes, capazes de perguntar sobre o universo. Saber que esse estado não é eterno não precisa gerar pânico,
pode gerar consciência. Consciência de que o planeta, o cosmos e o próprio oxigênio não giram em torno da humanidade. Nós aparecemos como um capítulo breve em uma história muito maior. E é dentro desse capítulo curto que todas as suas decisões acontecem. Saber que a Terra um dia ficará impossível de respirar muda o jeito como você sente cada inspiração agora. Não é para entrar em pânico. É para perceber o quanto esse momento é raro. Você vive na única faixa da história do planeta em que o cosmos permitiu que seus pulmões funcionassem com tanta facilidade. Então a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai olhar para o céu do mesmo jeito ou vai encarar cada respiração como um lembrete de que nada aqui é garantido? Deixa nos comentários se você já tinha pensado que o oxigênio poderia acabar e como isso muda a forma como você enxerga o planeta. Se esse vídeo mudou a forma como você sente cada respiração, fica por aqui. Esse canal é para quem quer entender o universo antes que ele mude de novo. Porque a história não termina aqui. Hoje você viu como o nosso planeta pode se tornar impossível de respirar. No próximo vídeo, a pergunta fica ainda mais brutal. O que acontece quando o próprio Sol começar a engolir a Terra e o fim do planeta azul deixar de ser teoria distante? Você está pronta para assistir a isso até o último segundo?